Aqui você vai sempre conhecer Nikkeis de destaque que estão espalhados por todo o Brasil e que fazem a diferença estando presentes na vida das pessoas e no seu dia a dia. Agora, Roberta, adivinha quem vai estrear o quadro? Não sei, Sam, não tenho a menor ideia. Quem será, hein? Então, é o seguinte, quem ouve as ondas do rádio, muitas vezes nem imagina que por trás do microfone temos um descendente ou uma descendente de japonês falando para milhares de ouvintes. Afinal, já não temos sotaque como os nossos pais e avós, né? Fala sério. Vamos conferir então? Se liga. Quem sintoniza diariamente a Rádio Nova Brasil FM, uma rádio dedicada exclusivamente em tocar músicas brasileiras, nem imagina que por trás deste microfone existe uma descendente de japoneses. Esse foi o som do Melim, ouvi dizer. Antes você curtiu também Zélia Duncan, Carne e Osso, aqui na mais moderna, mais brasileira, 5h57. Roberta Tiepo, que também é apresentadora da TV Bunkyo, conta como foi o início desta trajetória no rádio. Iniciou porque eu sou cantora, né? E aí eu comecei já a entrar nesse meio de rádio para levar as músicas, então já comecei a ver como o pessoal trabalha, já achava interessante e tudo mais. Utilizando artisticamente o sobrenome da família da mãe, esta Nikkei surpreende os ouvintes e convidados do programa que apresenta. Porque o Tiepo é italiano, que é da minha mãe, né? O Ishigaki, que é o meu sobrenome mesmo, Nikkei. Então eu não uso por ser mais fácil falar o Tiepo, mas tem muita gente quando me vê, fala, é Roberta Tieco? Ah, é a Tieco. Aí eu deixo, porque a pessoa me viu que eu sou japonesa, Tiepo, deve ser Tiepo, não entendeu direito e fala. Mas é uma surpresa. Nossa, você é japinha, né? Porque agora rádio também é streaming, então as pessoas veem seu rosto, né, a todo momento. Então quando vem, elas se surpreendem. Caramba, eu não imaginava, que japinha doida. Sempre rola esses comentários. Agora vamos contar, você havia contado, né, essa parte de cantora, né? A gente sabe que você foi back vocal aí do cantor Leonardo, né? Sim. Como é que foi? Você foi parar ali em cima do palco, então quer dizer, vergonha zero, né? Assim, timidez zero. Pois é, ainda mais o Leonardo, né, que é desbocado pra caramba. Não dava pra ser muito tímida ali, trabalhando com ele. Eu comecei a trabalhar, eu fiz um CD independente, aí esse CD eu comecei a mandar no Twitter pras pessoas. E aí o Arnaldo Sacomani, que foi o produtor musical, gostou da minha voz, falou, vamos trabalhar juntos, etc. Aí eu gravei trilha sonora para a novela Carrossel, porque na época era ele quem estava fazendo essa trilha. Daí começou toda aquela febre do sertanejo, que o sertanejo ia dar certo, e você, por ser mestiça, não tem. Aí ficou toda aquela história de vamos fazer você ser uma cantora de sertanejo romântico, mestiça, vai chamar atenção, as tatuagens, aquele papo. E aí eu comecei a cantar em baladas, né, sertanejas. Foi aí que eu conheci um dos funcionários, trabalhava com o Leonardo, que era o hold deles, que me indicou para um teste de backing vocal. Aí eu fui, e eu lembro até hoje que o Leonardo viu e falou, olha, foi japa, era japa, durante todo o tempo que eu fiquei lá, 8 anos, a japa, isso. Já teve gente também que ficou surpresa, acho que mais pela personalidade. Todo mundo se surpreende de ver que é japonesa por conta da forma que brinca, que fala. E sempre é uma coisa que as pessoas acabam falando, né, no ar também ou em alguma situação. Parece que vira um plus até profissional de alguma forma, né? Tiepo quebra o estereótipo de que Nikkeis são tímidos e envergonhados. Mas quem me conhece de primeiro fala que eu sou tímida, me acha de primeira, fala, por ela ser mestiça, ela é mais tímida, ela é mais quietinha. Aí quando eu tenho mais intimidade, eu já começo a brincar e falar bastante besteira. Nosso outro apresentador, Ricardo Uetti, foi batizado artisticamente de Ricardo-san, justamente por ser um Nikkei. Com mais de 30 anos na profissão, desde o início de sua carreira, fazia questão de exaltar a sua ascendência nipônica no ar, na época em que os locutores ainda eram ilustres desconhecidos. Bom, tudo começou quando eu descobri o FM, né? Aí como assim ligar para participar? Então eu participava sempre das promoções, né? E aí eu ganhava prêmios. Aí ia lá na rádio para pegar o prêmio, para conhecer. E nessa de começar a ir direto em rádio para buscar os prêmios, eu percebi que aquele ambiente me fascinava. Eu ficava lá vendo os caras trabalhando e tal. Aí em 1984, eu estava com 14 anos, eu entrei numa rádio pela primeira vez, o locutor me chamou para conhecer o estúdio, aí foi
paixão, né? E aí aos 14 anos então eu decidi que eu queria trabalhar em rádio, que eu queria ser locutor. E aí foi em 1989, de 18 para 19 anos, que eu comecei a minha carreira na cidade de Araraquara, na Rádio Morada FM. Em Araraquara eu inventei uma coisa, eu tinha um efeito sonoro que era um gongo, né? Então eu tocava um gongo e falava, tem um japonês no seu rádio, né? E às vezes eu variava com, tem tecnologia japonesa no ar, e aquilo na região de Araraquara virou assim, fez sucesso, né? Então todo mundo já identificava e sabia. E tinha gente que ficava na dúvida, por que ele fala tecnologia japonesa no ar? Né? E aí quando iam me conhecer, as pessoas se surpreendiam, né? Um Nikkei, né? um descendente de orientais falando no rádio, que era uma coisa, naquela época, final dos anos 80, não tinha. Eu sei que tinha eu e um outro em Maringá, na época, né? E não se falava em outro comunicador Nikkei. Então era uma novidade naquela época. Embora esteja há muitos anos neste meio de comunicação, Sam, como uma grande maioria dos Nikkeis, se considera uma pessoa extremamente tímida. Eu até tive dificuldade no início da carreira, né, para enfrentar a família, porque quando eu fui falar que eu queria ser locutor, isso com 14 anos, o que mais me perguntavam era, mas você tem vergonha até de falar com seus tios, como é que você quer falar no rádio? Aí eu pensava, mas no rádio eu vou estar escondido, no estúdio, atrás do microfone, né? E eu sou muito tímido ainda hoje. A coisa que eu mais detesto é ter que falar para a plateia, para multidões, coisa que a gente tem que fazer, né, por causa da profissão. Mas a gente se esconde, né? A gente esconde a timidez através da comunicação. Então, eu acho que o locutor, ele é um artista da voz, né? A gente tem essa máscara de a gente se vestir como locutor e entrar na fantasia de quem está ouvindo, né? É mais ou menos isso, a gente se esconde. Eu conheço muitos locutores que são tímidos, né? Mas eu sou bastante, porque além de ter essa carga oriental também, que o oriental, nós somos muito tímidos, né? Então eu sou tímido, sim. Coisas engraçadas sempre acontecem, né? Mas assim, naquela época que a rádio não tinha tanta exploração de imagem como tem hoje, né? Ou com webcam no estúdio, ou com redes sociais, então as pessoas iam na rádio buscar prêmios, aí eu tava do outro lado já, né, do jogo. E aí eu queria conhecer o Ricardo Sam, aí quando eu aparecia na recepção da rádio, a pessoa, nossa, que diferente, eu te imaginava alto, forte, aí eu falo, bonito, né? Então tem essa, né? Então a rádio, como a gente brinca muito com a imaginação das pessoas, naquela época que não tinha essa possibilidade de ver o locutor, as pessoas se surpreendiam com a aparência, né? E ainda assim tinha gente que falava assim, japonês, né? Olhando pra minha cara, mas você não tem voz de japonês, como se, né, ou voz, ou a pessoa confundia com sotaque, essas coisas, né? Mas o que mais as pessoas se surpreendiam era com o lance da aparência mesmo, né? Te imaginava loiro, de olhos azuis, forte, aí vai ver daqui. O rádio no Brasil, recentemente, comemorou os seus 100 anos de existência e dentro dessa história encontramos programas de rádio dedicados à comunidade japonesa. Eu posso dizer que, através do rádio, os japoneses e Nikkeis ouviam o que acontecia no Brasil e no mundo. É uma relíquia maravilhosa, dá muita saudade, né, daqueles velhos tempos. O programa Rádio Nikkei é feito em português pelo locutor Paulo Miyagi e equipe. Também conta com um programa de mesmo nome na TV e também na internet. Antes, restrito à comunidade de japoneses e descendentes, o perfil do ouvinte da rádio tornou-se mais amplo. Foi uma época realmente de ouro. Mas agora, essa velha geração foram desaparecendo, infelizmente. Novas gerações foram se sucedendo, né? E perdeu-se um pouco, né, o aspecto assim, mais assim, cultural dos japoneses, das coisas do Japão, porque agora os Nikkeis estão integrados, né? Mas ainda tem muita gente que se interessa, né, apaixonada pela cultura japonesa, né? Tá aí o culinária, artes marciais e pela música também. Eu tenho ouvintes que me acompanham há 40 anos e ela não é japonesa nem Nikkei, nada. Ela é de Minas Gerais, que nos ouvia lá desde aqueles velhos tempos, né? Pegava muito mal, mas
ela nos acompanhava e continua até hoje há 40 anos. E muitos outros ouvintes que eu encontro por aí e lembram com saudades da época, mas a gente nem imagina, né? Que está sendo ouvido por tanta gente. E o rádio por isso que ele é muito envolvente, é fantástico, é maravilhoso, né? Porque você alcança pessoas que você jamais imagina e o público te dá esse carinho, né? Que você recebe. Isso é o maior incentivo. Não tem coisa que pague, né? O programa Rádio Nikkei tem um significado tão importante para a comunidade japonesa que está eternizado na nova ala do Museu da Imigração Japonesa em São Paulo. Então, aqui no museu, nós agradecemos uma homenagem que fizeram, né, sobre a nossa participação rádio e TV. O programa é transmitido como parte da grade da Rádio Imprensa e pela internet tem como foco a comunidade japonesa. Ficamos honrados. Assim como o poder do rádio, a penetração dos japoneses e seus descendentes nas mais variadas profissões é, sem dúvida alguma, abrangente e positiva. Que legal, hein? Olha só, o Paulo Miyagi, além de ser um dos pioneiros em tocar música japonesa pelas ondas do rádio, ajudou a escrever algumas páginas desses 100 anos do rádio no Brasil. Que bacana, é tão importante que ele está até no museu. Pois é, Roberto, e temos muito mais Nikkeis atuantes nas ondas do rádio que também fazem parte dessa história, né? Como a Márcia Mayumi, o Rodrigo Tanaka, a Paty Miyahira, o Serginho Brali, o Ricardo Noguchi, entre outros. Então fica aqui o nosso abraço para toda essa galera aí.